Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Eu queria fazer uma reação, uma conversa, né? A um trecho de um vídeo do José Comoli, né? Que é um economista, né? Até bastante conhecido, né? Até ele ser preso, vamos dizer assim, resumindo. Entendeu? Ele foi preso, enfim. Ficou, acho que 80 dias preso, porque ele foi acusado de algumas manobras no mercado financeiro, e aí depois ele saiu de lá, enfim, mudou de ideia, e aí ele criou esse canal, e aí fizeram uma pergunta para ele sobre universidade pública, meio senso comum a pergunta, né? E a resposta dele, na minha avaliação, também foi meio senso comum, ok? Então eu vou mostrar o que ele está falando, aí depois eu converso um pouco sobre aquilo que eu acredito. Olá, professor Koguri, aqui é o Diego, falando de Calcaia, no Ceará. Hoje eu pergunto ao senhor qual que é o papel que você considera como ideal da universidade pública no Brasil. A motivação dessa pergunta vem para uma conversa que eu estava tendo com alguns amigos que teceram duras críticas, né, ao formato atual da universidade, argumentaram que os cursos, as grades curriculares, as disciplinas e a bibliografia estavam muito defasadas, citaram inclusive o exemplo de Karl Marx, dizendo que não fazia sentido um aluno de economia ou de finanças ler Karl Marx ainda hoje em dia, porque está muito atrasado, não faz mais sentido, e que esses alunos, na verdade, deveriam saber aplicar no mercado, ou seja, deveriam saber habilidades inerentes a aplicar no mercado, ganhar dinheiro no mercado, e etc. Então, eu pergunto ao senhor, qual você considera que é o papel da universidade no Brasil hoje, da universidade pública, e como superar a atual crise que ela enfrenta, né, de baixo apoio popular, principalmente motivada por argumentos como esses que eu citei aqui. Muito obrigado. Bem, Diego de Calcaia, no Ceará. Diego, que pergunta boa, hein? Esse negócio. Qual é o papel da universidade pública no Brasil? Como superar, né, essa... Existe um movimento realmente aí meio orquestrado, né? Que começou, na realidade, acho que lá naquelas manifestações de 2013, né? Que começou lá pelos 20 centavos lá no transporte público e depois se transformou naquilo e nasceu esse movimento, vem para as ruas, do MBL, nasceu lá naquelas manifestações que culminou com a eleição, né, do Bolsonaro em 2018, e de lá para cá isso se agravou, esse ataque ao ensino público, né, um ataque principalmente às universidades federais, né, justamente com essa... Eles fazem esse discurso que pessoas, os estudantes são doutrinados, né? Mas se você pegar o momento atual, é exatamente eles, a extrema-direita, que está tentando doutrinar os estudantes, e infelizmente já lá no ensino básico. Eu vi alguma notícia em algum aqui na internet do próprio MBL, né? Que eles têm aquela... Quer dizer, eu não sei se é o MBL ou... Mas era um pessoal do MBL que fundou lá o tal do Brasil Paralelo, né? Que eles fazem lá grandes produções, tem grandes financiamentos, e eles estavam ali já infiltrando, né, esses vídeos que eles produzem, reescrevendo a história, né, coisas sem nenhum embasamento científico, sem nada, reescrevendo a história com o objetivo de transmitir a mensagem que eles querem, inserindo isso em escolas de ensino básico, já nas crianças e adolescentes lá, para tentar mudar um pouquinho do que seria a visão da história, né? Então, isso é um absurdo, isso é um perigo, mas faz parte desse movimento, né? E o papel das universidades públicas, só as universidades públicas que desenvolvem pesquisa ensinam realmente da forma correta, porque a grande maioria das universidades privadas existe a pressão do poder econômico. Então, se o aluno está estudando uma universidade privada e está pagando, ele se vê no direito, inclusive, de fazer pressão ali para que a grade curricular seja direcionado ao mercado, né, o que eles falam, que é exatamente essa visão, digamos, que eles querem ter das coisas práticas, aquelas coisas que você consegue aplicar no mercado na prática, né? Então, o que acontece nessas instituições de ensino privada geralmente é essa pressão. E aí está aliado esse discurso da meritocracia, do empreendedorismo. E vai falar, por que eu vou aprender Karl Marx se ninguém aplica isso aqui, isso nem existe no mundo real, né? Deveria aprender só as coisas que tem no mundo real. Então, nas universidades... Bem, pessoal, o trecho que eu queria pegar é esse, ele fala mais coisas, inclusive, né? Fazer uma análise do que ele está falando nesses 2 minutos e pouco, né, a partir de uma pergunta,
e ver como que, enquanto anarquista, vejo essa questão das universidades públicas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o menino fez uma pergunta, meio senso comum, né? Porque eles ensinam Karl Marx, né? Então, é um problema. E ele deu uma resposta, na minha avaliação, meio senso comum, né? Tipo, as universidades públicas, ele fala, principalmente as federais, são atacadas pela extrema-direita. Eu acho que são todas atacadas. O problema é que as universidades estaduais, por exemplo, em São Paulo, no caso paulista, elas recebem financiamento do Estado e o governo não tem como mudar esse financiamento. Existe uma legislação que rege isso. Por isso, você entende? É mais difícil de você mudar, tipo, não mandar dinheiro, porque existe uma lei que obriga o governo, dependendo de que governador, isso acontece desde o governador Quércia, na década de 80 ainda, beleza? A ter que mandar 9,57% do ICMS para as universidades. E é uma separação. Mais vai para a USP, depois para a Unesp, depois para a Unicamp. Ok? Então ele é obrigado a fazer isso. Tanto que, mudando o ICMS para um outro imposto, corre esse risco. Por quê? Porque acabou o ICMS, acabou essa legislação. Aí vai ter que se criar uma outra para a nova legislação tributária. E aí, evidentemente, quem estiver no poder, no estado de São Paulo está o Tarcísio, ele pode barganhar em cima disso. E eu não duvido. Não duvido, porque ele está hoje na Paulista lá junto com o Bolsonaro. Enfim, então a primeira coisa é isso. Eu acho que todas as universidades são atacadas pela extrema-direita. E não é só no Brasil. Elas são atacadas nos Estados Unidos, elas são atacadas. Pega um livro aí, Como Morrem as Democracias, ele fala da Hungria. Uma extrema-direita chegou na Hungria, é uma coisa que fez ataque às universidades. Ok? Porque o pensamento crítico é dito estar na universidade, beleza? Então a primeira coisa que ele está falando aí é desses ataques. Aí ele diz lá que diz um movimento, o Brasil Paralelo, que tenta, né, colocar na cabeça das crianças, né, a partir de vídeos, uma nova interpretação da história, enfim, né? Bem, eu não sou historiador, não vou falar de interpretações da história, mas isso é muito comum na geografia, né? A geografia, ela teve mudanças. Então, se você pegar da década de 30, quando surgiu o curso de geografia na USP, foi o primeiro curso de geografia no Brasil, até hoje, é inegável que você teve mudanças de visões sobre a geografia. Então, até da década de 30 até a década de 70, vigorava no Brasil uma visão mais positivista. E isso chegava nos livros didáticos, chegava nas escolas. Então, as escolas, até a década de 70, predominava o quê? Predominava não, era totalmente, né, ligada a essa ideia positivista, mnemônica, né, gradar rios, montanhas, assim por diante. Ok? Isso não significa que esses caras que estavam por trás disso eram anti, por exemplo, algum pensamento social, enfim. Você pega um texto de um cara chamado Haroldo de Azevedo, que foi o maior escritor de livro didático, da década de 30, década de 70, tem um texto dele no Boletim Paulista de Geografia. Podem buscar aí, 1976, quando ele fala da geografia francesa, ele faz N elogios ao Olivier Reclus. N elogios. N elogios. Até eu acho que não teve um marxista que fez tanto elogio quanto ele. Mas ninguém fala. Por quê? Porque o Haroldo Azevedo é dessa prática aí, mais conservadoras. Então, ser conservador e falar mal dos socialistas, dos anarquistas, para mim não tem a ver, não tem uma relação lógica, entendeu? Você pode ser conservador e você ser honesto. É o caso do Haroldo de Azevedo, Boletim Paulista de Geografia, 1976. Baixe na internet se vocês duvidam do que eu estou falando. Ok? Então, essa é a primeira coisa. O que a gente tem não é conservadores. Você tem aí fascistas. Aí uma outra coisa. Conservador e fascismo é outra coisa, entendeu? Beleza? Aí, o que você tem aí? Então, depois da geografia positivista, vem a neopositivista de 70 e 80. E, posteriormente, vindo do Milton Santos em 78, você tem, desde 1978, basicamente, predominante, mas não é só a única, entendeu? A geografia marxista. Também fazem isso na universidade. Eles também, quando se apropriam do saber, eles transformam o saber a partir dos interesses deles, como quer fazer o Brasil Paralelo. Isso é uma luta ideológica, por isso que não tem certo ou errado. Quando ele fala é certo ou errado, para mim não tem certo ou errado. Existe uma disputa ideológica pela ciência. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Não é certo, então, dizer que a geografia crítica é a melhor e também não está errado dizer que ela é melhor. Isso é uma disputa, você está entendendo? Ideológica. Eu, enquanto anarquista, sei muito bem o sofrimento que é você escrever alguma coisa sobre anarquismo na geografia. É muito difícil você fazer isso.
Você está entendendo? Porque você tem muitos impedimentos, já que a ciência é, basicamente, aqui no caso da geografia, né, dominada pelo pensamento marxista. Ok? Bem, então vamos lá. Então existem essas questões que ele está levantando. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar partido, achando de que um grupo faz diferente do outro. Na minha avaliação, o grupo predominante sempre faz a mesma coisa do outro que estava no lugar dele. Beleza? Bem, aí vamos continuar. Aí ele vai dizer assim, não, porque a universidade pública ela é muito questionada, né? Porque ela não está voltada ao mercado de trabalho, ela é crítica, ela não discute meritocracia e empreendedorismo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que universidade pública ele está imaginando? Não tem meritocracia na universidade pública. Ao começar o acesso dela, sempre foi meritocrático. Só recentemente que a USP mudou isso, acho que faz uns 5 anos. Antes tinha sido a Unicamp e a Unesp. Mas as universidades públicas estaduais foram as últimas a aceitar, por exemplo, cotas. As últimas. Então, como não tem meritocracia, o que mais tem na universidade é meritocracia. Para você passar de um semestre para o outro, você tem que fazer prova. A prova é meritocracia. Você tem nota. A avaliação é pautada por nota. Isso não é meritocracia? Você entende? Aí ele fala lá, né, que ela não tem, né? E aí eu falo, enfim, já estou mostrando que é mentira. Você tá entendendo? Outra coisa que ele fala é o seguinte: não, porque na universidade pública também não tem a questão do empreendedorismo. Vamos lá. Curso de Geografia, segundo semestre. Aula: Empreendedorismo e Resolução de Problemas. Como não tem? Curso de Geografia, Ourinhos, segundo semestre. Vou ler novamente. Empreendedorismo e resolução de problemas. E resolução de problemas. Como não tem? Que universidade pública ele está imaginando? A universidade pública também tem empreendedorismo e resolução de problemas. A universidade pública também tem financiamento externo. O que vocês acham que são as fundações? Às vezes o cara fala assim, hoje vai sair inflação. A inflação da FIP. O que é FIP? Fundação lá do Instituto de Pesquisa Econômica. Da onde que é a FIP? Por que tem fundações nas universidades públicas? Porque o capital entra dentro da universidade, pô. Pelas fundações. Isso acontece há muito tempo. As pessoas estão falando de privatização da universidade. Eu lembro que eu tinha um professor na década de 90. Ele falava para mim, os caras estão querendo falar contra a privatização, já não entenderam que ela foi privatizada. Mas ela continua pública nesse sentido. Entendeu? Então tem empreendedorismo, tem meritocracia, tem fundações, que significa serviços privados dentro da universidade, por exemplo. Na FEA, que é uma das principais, que há muito tempo tem, você tem uma fundação lá que eles usam o espaço da universidade. As aulas da fundação é dentro da universidade. E os professores, pasmem, são da universidade. Eles ganham dinheiro da universidade e ganham dinheiro da fundação. Eles têm um salário como professores da universidade e têm um dinheiro, sei lá eu que salário, sei lá eu que, dessas fundações. Eu estou falando lá, chama FIA. Coloca a FIA. É uma fundação dentro da FEA. Tem um monte de curso pago. Eu diria que 99% dos cursos são pagos ali. E as outras fundações fazem a mesma coisa. Então, dizer que não tem isso na universidade pública é meio ingenuidade. É desconhecimento total da universidade, o que é a universidade pública. Desconhecimento total. Achar que a gente está numa bolha, separado da sociedade, é papo furado isso daí. Isso é papo furado. Já mudou faz tempo isso daí. Isso daí é um senso comum. Da mesma forma que o menino fez uma pergunta senso comum, ele respondeu uma forma senso comum. A universidade pública, ela é meritocrática, ela é competitiva. Todos os valores que estão dentro da universidade pública estão na sociedade. Ela é uma cópia da sociedade. A questão que ele fala lá, porque o Marx está trabalhando, aí vamos pensar o seguinte, por que os marxistas eles se dão muito bem na universidade? Porque quando eles entram na universidade, a depender das áreas, obviamente, né? Ok? Eles vão se dar muito bem. Porque, evidentemente, a universidade ela é muito parecida com as propostas marxistas. Muito parecida. Ela é extremamente hierárquica. Eu acho que os marxistas eles não são hierárquicos, só pegar como eles fazem. Você está entendendo? Então, é hierarquia.
Então, quando o marxismo no Brasil entra na USP, na década de 50, leitura do Capital, feita pelos, hoje, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Giannotti, que foi filósofo, faleceu recentemente, Michel Levy, que está vivo, acho que faz o PSOL, o ecossocialismo, ele fica falando, você está entendendo? Mas o marxismo já estava já nos partidos, né? Se você pegar 1895 ou 96, não lembro agora o ano, porque eu estou de cabeça, você está entendendo? Silvério Fontes, 1º de maio em Santos, peguem lá, Santos considerada a Barcelona brasileira. O Partido Socialista já existia, que a maior liderança foi um cara chamado Antônio Picarolo, que tinha um jornal chamado Avante, é só pegar a década de 10, 20, que estavam junto com os anarquistas, em várias manifestações, inclusive a greve 17. Achar que só tinha anarquistas na greve 17 enquanto política é mentira. Tinha socialistas também lá. Não eram a maioria, obviamente. Ok? Enfim, então também tem isso. Aí você teve uma incorporação da universidade com o marxismo. A universidade pegou o marxismo e transformou ele numa matéria. Isso aconteceu aonde? No Brasil primeiro? Lógico que não. O Brasil é um país colonizado. Isso aconteceu primeiro em outros países. Na nossa origem, que é a origem francesa das universidades, começou na França. Isso faz muito tempo que eles já faziam, entendeu? Essa incorporação das ideias do Marx dentro da universidade. E aí eles se adequam. Por quê? Como eu disse, as ideias do Marx caem como uma luva dentro da universidade, porque o marxismo é muito parecido estruturalmente com aquilo que tinha na universidade. É evidente. Ok? Então, não acho que seja desse jeito, né? Eu entendi a crítica que ele faz à questão da universidade privada, que eu não vou falar, porque eu não sou da universidade privada. Eu sempre estudei na universidade pública e sou professor da universidade pública. Então, eu não sei como é que é a privada, entendeu? Então, o que acontece? Aí tem essa coisa, senso comum. Ele foi é uma pergunta de senso comum, uma resposta de senso comum. Então, não se engane. A universidade pública é uma universidade que tem todos os valores da sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista. Todos os valores estão lá. Por isso, pessoal, eu fico bastante, né, assim, tipo, como é que eu posso falar? Sei lá, meio sem entender quando anarquistas gostam da universidade pública. Se dão bem na universidade pública. Adoram o métier da universidade pública. Aí eu fico sem entender, sinceramente. Por quê? Os valores que estão dentro da universidade pública, meritocracia, hierarquia, competição, não são os valores dos anarquistas, ou pelo menos não deveriam ser. Se os professores anarquistas, alunos anarquistas adoram a universidade do jeito que ela é, na minha humilde avaliação, singela, simples, ou eles não sabem que é anarquismo, ou eles não estão entendendo o que é a universidade pública. Porque dizer que é a mesma coisa, você está de brincadeira comigo, entendeu? É evidente que a universidade pública tem os valores da sociedade e tem o capital lá a partir das fundações. Só pegar as várias fundações, estou falando de fundações aí na economia, mas tem fundações em outros, na odontologia tem fundação, na medicina deve ter fundação e assim por diante, entendeu? Onde dá, o capital entra. Onde ele tem possibilidade, ele vai entrar, ok? Então tem tudo isso. Então, só para fechar, para não ficar muito, muito longo o vídeo, né? Na minha avaliação, o Marx está na universidade pública, os marxistas estão na universidade pública, não em todos os cursos, evidentemente, né? Ou pelo menos não são a maioria em todos os cursos, evidentemente, ok? Porque o métier marxista está muito próximo do que como funciona uma universidade, que é um funcionamento extremamente autoritário, hierárquico e assim por diante. Eu, sinceramente, não acho que os marxistas ou o marxismo é uma coisa diferente disso. Não. Mas tem lá os conselhistas. Tudo bem, você está falando uma coisa bem residual no marxismo. Ok? É bem residual dentro do marxismo. Provavelmente esses daí devem sofrer bastante dentro da universidade. Agora, os anarquistas, evidentemente, quando estão na universidade como alunos ou como professores, devem ou deveriam perceber de que a universidade, que eles tanto amam às vezes, é muito diferente daquilo que eles apregoam. Ou eles falam uma coisa e fazem outra. Eu não tenho o que fazer, cara. A universidade não é anarquista. Essa universidade não é anarquista. Se tem gente que é do campo anarquista, que se deslumbra com a universidade e aceita esses valores como se fossem normais, né? E incentiva
os seus alunos a estarem nesses valores, como incentiva eles a serem mais competitivos, hierárquicos, assim por diante, na minha avaliação, ou eles deixaram de ser anarquistas, anarquismo para eles é uma matéria da universidade. Vou falar hoje sobre anarquismo, entendeu? Ou, caramba, eles não estão percebendo o que está acontecendo, cara. É um grau de alienação assim incrível, entendeu? O que eu duvido. O que eu duvido. Beleza? Então era isso. Então, coloquei um pedacinho só para a gente entender como, às vezes, existe um negócio sobre a universidade pública, né? Que se fala, a universidade pública, como é que ela funciona, ideológico, papapá, mas a questão ideológica está em todos os lugares, na universidade pública, na escola, e assim por diante. É uma disputa que você tem. Não existe bem ou mal, errado ou certo. É uma disputa, na qual os anarquistas, evidentemente, são muito fracos, cara, dentro, porque são poucos, isolados, na maior parte das vezes, alguns brigando entre si, o que pior, já são poucos isolados, ainda brigam entre si, já fica mais difícil. E aí, evidentemente, o que eu queria dizer, todo o processo de funcionamento de uma universidade pública vai contra os valores anarquistas, ok? Então era isso que eu queria dizer aí. Um abraço a todos e todas.